Salve, salve pessoal, meu nome é Ergon, eu sou autor do livro Iacracia, como enfrentar a ditadura das Big Techs, e o principal ponto desse livro é que cada vez mais a gente tem visto o quanto essas chamadas grandes companhias de tecnologia, as Big Techs, elas dominam o mundo. Veja uma coisa interessante, no último lucro anual que a gente teve das grandes companhias, não estavam as petroleiras, não estavam nas empresas de construção civil, não estavam inclusive grandes fundos de capital privado. A gente tinha as chamadas 5 Big Techs, Apple, Microsoft, Alphabet, e essas que moldam no dia a dia o nosso pensamento. Foram 327 bilhões, com B de bola, de dólares, de lucro, elas pegaram e botaram no bolso, vendendo propaganda pra gente. A iacracia, esse termo, ele vem a partir do momento em que a gente deixa de ter a possibilidade de exercer nossa cidadania da democracia. A gente não consegue mais saber o que a gente vai receber na rede social. A gente não consegue mais saber, por exemplo, o que vai ter influenciando o nosso voto, nossa decisão e o nosso consumo, até no sentido de comprar coisas do dia a dia mesmo. Mas os algoritmos, eles pautam as nossas vidas, as nossas decisões e principalmente as nossas angústias. Não à toa, tantos relatórios que cada vez mais saem mostrando o quanto os algoritmos aumentam teorias da conspiração, aumentam violência no ambiente digital, conteúdo de caráter moral, emocional, como diria a Renata Miele, e tantos outros absurdos que vão acontecer em troca de uma coisa chamada lucro. E é por isso que num regime em que o que pauta é o lucro mediado por algoritmo, a gente vive uma iacracia e não uma democracia. Dia 20 de abril de 2023, infelizmente a data de aniversário de uma das pessoas mais asquerosas que a gente teve na nossa sociedade, Adolf Hitler. Também foi o dia que aconteceu o massacre de Columbine. Essa data não é à toa, é o dia que grupos neonazistas combinaram de fazer ataques em ambiente escolar, em escola aqui no Brasil. A gente lembra quando teve aquele boom de ameaça, de ataque, inclusive de coisas que infelizmente aconteceram. Agora, o que isso tem a ver com rede social? Quando a Polícia Federal descobriu que tinha grupo neonazista no Telegram, combinando de fazer ataque em escola e falando abertamente que ia explodir escola, que ia atacar a escola, o Telegram respondeu dizendo que não ia entregar os dados dos usuários, simplesmente porque iria ferir o direito à privacidade, o direito à liberdade de expressão. E aí a grande questão que fica é que a liberdade de expressão ela tem que ir até a vírgula em que um crime é cometido, porque senão a gente tem a Constituição brasileira, as nossas leis, os nossos direitos submetidos às políticas de privacidade de uma companhia que se acha maior do que os países. Imagina um país em que a Constituição é secreta. Só o presidente e meia dúzia de ministros conseguem saber quais são as regras. Você vai atravessar a rua, você não sabe se você pode ir no sinal vermelho, verde, laranja, se sua calça está certa, se o seu cabelo está infringindo uma regra. Ia ser assim uma loucura, um caos. Você não ia conseguir fazer nada sem ter o medo, inclusive, de ser punido, de ser preso. Só que para pensar, na rede social, quando você publica alguma coisa, você não sabe muito bem se a companhia Big Tech lá vai derrubar o seu post. Vai decidir por ela mesma, com regras ocultas, o que pode e o que não pode ter. E nesse sentido, que a gente sempre tem feito uma analogia, discutindo o livro Iacracia, como enfrentar a ditadura das Big Techs, de como as redes sociais, as plataformas e as Big Techs, elas se transformaram em um país cuja Constituição é secreta, que chega aqui no nosso território, no país do Brasil e em tantos outros, e quer decidir com as regras deles, sem a gente saber quais são as decisões dos algoritmos, sem ter transparência nos algoritmos, o que vai influenciar as nossas vidas. Então é por isso que é tão grave quando a gente fala de algoritmos sem transparência. De algoritmos que podem fazer, por exemplo, a palavra feminismo ter menor engajamento, a palavra Faria Limer ter mais engajamento. E perceba o quanto isso é desonesto para a nossa democracia, porque significa que determinadas ideias vão ter muito mais vantagem, além do capital que já tem, do que outras que estão lá democraticamente em disputa. Isso aqui subverte qualquer princípio que a gente possa chamar a nossa realidade de democracia. Acho que a grande questão que fica é se um outro mundo é possível.
Porque esse, do jeito que está, a gente sabe que nos leva para o apocalipse climático, inclusive. Cada vez mais está mais quente, cada vez mais tem mais abuso nas relações, no poder, no autoritarismo. Isso não é à toa. Isso vem num sentido quando a gente vê Mark Zuckerberg, Elon Musk, os donos das Big Techs posicionados ao lado de Donald Trump e mostrando um recado aberto para o mundo, que eles são o grande capital que querem entrar nos países, influenciar mercados, influenciar decisões. E eu acho que isso daqui ajuda a gente a perceber uma coisa. A gente não está mais falando da pauta da comunicação como uma coisa secundária, fazer arte para uma campanha, fazer um postzinho para outra coisa. A comunicação, ela entra para o centro do debate, porque ela chega numa dimensão, inclusive, de debate da nossa realidade, de debate da nossa democracia, de exercício da cidadania. Então, o recado que a gente tem quando a gente vê essas grandes companhias tão bem posicionadas no palanque do neoliberalismo estadunidense, nada mais é do que um alerta de que, se não agora, quando? Se não agora, quando a gente não tiver mais democracia, quando as nossas leis continuarem sendo substituídas por políticas de privacidade que eles decidam. Então, o grande recado é como que a gente se mobiliza nesse momento. O livro traz algumas pistas nesse sentido, e para dizer que tá tarde, mas a gente precisa agir agora. Olha, o importante é se mexer, não ficar sozinho. Quando a gente se chacoalha, a gente se mexe, a gente consegue minimamente perceber a corrente que está prendendo a gente. E é por isso que eu aproveito até o chamado do livro para convocar quem está aqui acompanhando, debatendo, refletindo sobre esse tema, para se engajar politicamente. A gente não pode ter medo de tomar partido. É se organizar num sindicato, é se organizar no movimento estudantil, é se organizar na mídia independente, como organiza muito bem o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, porque senão, sozinho, a gente é esmagado pelas Big Techs. Em coletivo, como tem feito a Coalizão Direitos na Rede, a Rede Nacional de Combate à Desinformação, a Sala de Articulação contra a Desinformação e tantas outras entidades, a gente minimamente consegue dar visibilidade para o tema, provocar e dificultar essa infiltração que a gente tem das Big Techs dentro das nossas leis, dentro da nossa realidade e da nossa cultura.